O processo organizacional de uma empresa está diretamente ligada a esta profissão, sem contar que ela vai dar dicas preciosas para você que busca o primeiro emprego. Então, acompanhe agora no Es Profissa. Para uma empresa ou negócio funcionar, é preciso que as áreas estejam em sintonia. E na parte organizacional, principalmente recursos humanos e gerenciamento, tudo tem que funcionar adequadamente. É um papel fundamental. E hoje, para falar sobre esse assunto, Ângela Castro, diretora sócia da Deloitte Brasil. Olá, Ângela, tudo bem? Olá, como vai? Prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua participação no Es Profissa, uma pessoa que vai ter muita coisa, muitas dicas para passar aí para os nossos jovens. Me conta um pouquinho a sua formação, como você começou, qual que é a história da sua carreira? Bom, eu comecei já há algum tempo, né? Eu tenho hoje 51 anos e eu fiz letras português e inglês, porque a minha grande vontade na vida era ser escritora. Então eu passei por todo esse processo, mas num determinado momento eu comecei a trabalhar numa empresa em administração de pessoal e eu me encantei pelo tema. E foi aí que eu migrei para o mercado de indústrias, da parte de administrativa e também o que era muito importante, gestão de uma forma geral. Então a gente vê justamente que esses pontos relacionados a pessoas, ou seja, fazer a gestão de uma forma adequada, é fundamental para que a empresa corra riscos, para que a empresa se desenvolva, porque capital humano é o principal recurso, é o principal bem que uma empresa pode ter. E logo em seguida eu fui fazer contabilidade, porque aí já dentro da Deloitte, como gerente, eu vi a necessidade de conhecer um pouco mais de business, conhecer um pouco mais de negócio de uma forma geral, fiz contabilidade e me tornei sócia. Eu acho engraçado essa migração, né, de letras para contabilidade. Foi difícil essa mudança? E também queria que você passasse alguma dica para os jovens que pensam que a escolha é única, não dá para mudar. Você foi de áreas diferentes, né? Você foi de humanas para exatas. Conta um pouquinho como é que foi esse processo. Na realidade, nesse corpo coabitam os dois. Eu continuo escrevendo, eu continuo com mas como hobby mais, continuo lendo, continuo bastante ativa nesse ponto e encaro que esse é um dos pontos que me fazem até relaxar, que me fazem ter mais tempo para cuidar da outra parte, que é a minha parte profissional, que eu também amo, mas eu não preciso escolher se eu posso ter as duas. E é engraçado que leitura nunca é demais, né, Ângela? É sempre fundamental, né? Não, nunca é demais. E escrever também é uma forma de comunicação minha. Então, ao mesmo tempo, eu escrevia romance, gosto muito de poemas, eu escrevo até músicas, mas o que é interessante, agora eu também escrevo artigos. Então, quando eu tenho algo para me expressar com relação a recursos humanos, eu escrevo um artigo. Então, de uma forma ou de outra, é tudo muito, muito ajustado. Me conta uma coisa, você está há muitos anos na mesma empresa e hoje essa geração é tudo muito imediato, né? As coisas mudam muito rápido. Me conta um pouquinho da sua trajetória e as vantagens e desvantagens de você ficar tanto tempo trabalhando aí no mesmo meio corporativo, vamos chamar assim. Na realidade, eu estou basicamente na mesma empresa, e eu estou falando aí mais de 20 anos, mas a minha carreira ela foi mudando, ela foi se desenhando ao longo do tempo. Quando eu comecei, eu fazia folha de pagamento, então eu era analista, que entrava com todas as informações, que processava, e cuidava muito dessa parte de legislação. Então, teve esse ponto. Depois eu passei a ser a gestora da área e depois eu cresci. E num determinado momento, a Deloitte, há cerca de 20 anos atrás, 1997, abriu uma área específica para serviços aos clientes. Então, eu saí da área administrativa da empresa e fui para a área de práticas. Então, eu passei a prestar serviço para o cliente. Então, isso mudou completamente a minha carreira. Foi daí que eu tive um determinado nível de crescimento diferenciado e que me trouxe a sócia. Nós estamos falando hoje numa área de mais de 1.000 pessoas. Então, você imagina, cresceu bastante. É uma necessidade do mercado, porque a Deloitte, ela compactua com toda a parte relacionada aos processos, melhores processos, toda a parte de tecnologia e claro, o diferencial humano que faz com que nós estejamos no ponto que estejamos crescendo a cada vez mais. Adoro, diferencial humano. Hoje, realmente, as empresas valorizam isso?
como está esse diferencial humano e quais as competências também que os nossos jovens têm que buscar para ter esse diferencial também, que é o diferencial humano. Você tocou num ponto um pouco antes, que é da ter uma necessidade de mudança, as pessoas têm muito mais necessidades. Então, isso acontece. Então, a gente está falando aí de persistência. Então, um dos pontos é, eu me preparo, eu sou consistente e eu persisto para poder crescer. Então, tem um ponto que é valores. Acho que é o primeiro. Então, algumas coisas que são muito importantes, que a empresa nenhuma abre mão e que as pessoas em si não deveriam, que é o comprometimento, que é você buscar crescimento, aprender cada vez mais. E, no fundo, por mais que uma empresa te proporcione oportunidade de crescimento, cada um é responsável por sua carreira. Então, acho que um grande ponto que eu vejo nos jovens hoje, deixa alguém cuida para mim. Não, alguém cuida não, eu sou responsável, eu sou dono. E quando a gente fala de ser protagonista, é justamente isso. Eu sou responsável pelo meu crescimento, eu sou responsável pela minha vida, e eu sou responsável pelos resultados que virão a partir disso. Ai, que lindo, adorei. E você saiu, né? Vamos voltar um pouquinho na história. Você saiu de analista para gestora. Qual foi o seu diferencial? Quais as competências? Você sempre almejou isso ou não? Tem gente que realmente não tem esse perfil. Como que funciona isso aí com o ser humano que é tão complexo? Eu acho que tem alguns pontos que podem ser desenvolvidos. Eu acho que liderança, você não nasce líder, tem algumas técnicas que você precisa fazer. Então, eu acho que o principal desafio para mim, quando eu saí de uma área altamente técnica, uma posição técnica, para uma área de gestão, era como que eu lido com as pessoas, como que eu peço, como que eu não vou ser autoritária sendo que precisa entregar agora. Então tem sempre um balanço muito forte de aprender. Então a gente vê que tem técnicas que a gente pode aprender a fazer uma gestão de tempo, a gente pode fazer uma gestão de pessoas, e para tudo isso tem espaço, basta você querer. É que eu desenhei minha carreira, eu quis muitas coisas, mas que eu desenhei ponto a ponto, não. Eu sabia mais ou menos o que eu queria. E daí eu fui seguindo. E, obviamente, toda vez que eu atingi um determinado objetivo, isso me movia, me lançava para um outro desafio. O ser humano é movido a desafio. E sempre com estudo, com você falou de capacitação, isso sempre alinhado? Então, não existe recompensa sem esforço. É tudo muito batalhado. Se eu falar para vocês, olha, eu fiz 2 faculdades. Eu fiz a faculdade de letras, português e inglês lá no começo, e depois eu fiz a faculdade de contabilidade, o bacharelado. Eu fiz um MBA, 4 especializações. Eu até hoje faço uma série de cursos voltado, por exemplo, esse ano eu fiz 2 cursos de formação em coach, porque o ser humano, talento, para mim acho que é uns desafios, isso está sempre mudando. Então eu estou sempre estudando. Nunca parei. Adorei essa mulher, gente, é demais ela. Agora me fala um pouquinho do mercado, da área. É uma área em expansão, promissora? Como que está essa área que você atua? E os jovens que querem atuar nessa área? O primeiro passo, o que eles buscam? Tem que conhecer exatamente, porque o primeiro passo para mim é sempre se autoconhecer. Eu quero fazer isso mesmo, eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar com pessoas, até que ponto isso me motiva, até que ponto eu vou ser impelida a dar ao melhor de mim. Então, o autoconhecimento é um ponto, o segundo ponto é formação mesmo. Deixa eu verificar o que o mercado pede e deixa eu responder essas expectativas do mercado. E quando a gente fala de recursos humanos de uma forma geral, nós estamos dizendo que todas as empresas, ou grande parte das empresas, trabalha com pessoas. Se essa grande parte trabalha com pessoas, isso quer dizer o quê? Que os gestores de pessoas, que os profissionais de RH têm um espaço ilimitado. Então, para isso tem que se formar, tem que entender e tem que olhar e ver quais as expectativas, quais as possibilidades de crescimento dentro da empresa. E as empresas, com certeza, têm espaço. O que eu vejo cada vez mais é que as empresas, você pode robotizar uma série de coisas. Você pode ter menos pessoas, mas todas as empresas vão continuar tendo pessoas e, para isso, você precisa de gestores de uma forma geral. Então, eu entendo que é um mercado quase que infinito, mas é um mercado que cada vez mais está buscando por pessoas boas,
pessoas que façam isso de uma forma inteligente, melhor, usando todas as tecnologias, todas as ferramentas que tem de mercado, mas que façam isso de uma forma consistente, porque os resultados, muito embora a gente pense, são intangíveis. Não, não. Os resultados de recursos humanos são materiais. Tá. O resultado está lá no lucro da empresa. E é engraçado assim, né? E o ser humano, você falou um pouco da máquina que vai substituindo, mas o ser humano é muito complexo, né? Então, eu acredito, me corrija se eu estiver errada, que você precisa gostar de gente para trabalhar nessa área, ou não necessariamente. Não, é pré-requisito. Você vai lidar com gente, você tem que gostar muito de gente. E gostar pressupõe uma outra coisa. Pressupõe que eu tenha uma certa, eu não digo intuição, mas que eu tenha uma sensibilidade, empatia para entender o outro. E qual a maior dificuldade dessa área, ou uma dificuldade que você queira, sua particular, que você queira compartilhar conosco aí, dar uma motivada no jovem? Eu acho que o principal desafio ainda é lidar com pessoas, né? O que eu falo lá é o desafio, é o que é o que te chama para o jogo, mas ainda é um desafio. Esse é um ponto. Eu acho que um outro ponto que para mim é muito importante é você se manter atualizado. O que tem? O que está acontecendo no mercado? Como que está o mundo? Quais são as mudanças? Quais são as necessidades das pessoas hoje? Quais serão as necessidades das pessoas daqui a alguns anos? Que o cenário muda a cada tempo. Então você vê, nós acabamos de sair de um cenário político bastante confuso. Nós estamos agora numa série de movimentos tecnológicos bastante complexos. Tá, como que funciona a cabeça das pessoas nisso tudo? Então tem que ter muita sensibilidade e, obviamente, tem que estar bastante atento para o que está acontecendo. O jovem que está assistindo a gente, ele está lá assim, pergunta, eu tenho certeza, eu estou com uma especialista de RH, né? Que dica você dá para o primeiro emprego? O pessoal lá está em busca do primeiro emprego, né? Está entrando no mundo corporativo agora. O que o RH está buscando nesses profissionais que não necessariamente são da área de RH? Como que funciona isso? Olha, o que não falta é material para a gente ler, mas tem que olhar o que as empresas estão fazendo. Quando vai para uma empresa, quando vai enviar um currículo, olha o que a empresa faz, pesquisa, tenta entender, vê se os teus valores são bem parecidos com o dessa empresa e se prepara. Se prepara para se vender, para mostrar o melhor de si. Então, para se preparar, é o que eu digo, tem que ter um bom currículo, tem que olhar. Eu estou falando bom, você está começando. Não necessariamente você vai ter a necessidade de ter um currículo com histórico profissional extenso, com grandes realizações, não. Mas tem que ter uma forma bastante boa, clara, transparente e, obviamente, honesta, sincera de se vender. Então, esse é um ponto, ter um bom currículo. E depois, passou para outras fases, saber se posicionar, saber dizer exatamente o que pensa a respeito e olhar, entender, ver a reação de quem está te entrevistando, ver a reação dos teus colegas, das outras pessoas que estão numa dinâmica de grupo. E, obviamente, é o que eu falo sempre, que eu já falei ainda há pouco, tem que se conhecer, tem que se enxergar dentro dessa empresa. Ai, que bonito, adoro. Eu vou pegar aqui uma frase sua, uma maneira honesta e sincera de se vender, né? Uma frase da Ângela, especialista, e que eu queria traduzir, e aí de novo você me corrija se eu estiver errada. Não cabe mentira em currículo, certo? Não cabe mentira na vida. Você não pode mentir para você, vai mentir para o outro? Nunca. Não cabe. Ai, que lindo. Eu adorei, gente. Eu vou ficar aqui agora para sempre. Ângela, mas infelizmente a gente tem um tempo. Para a gente terminar, você deu dicas profissionais preciosas. Você falou muito da sua área de especialização. Eu queria uma dica de vida, né? Alguma experiência que você teve, que você acha que vale a pena, você passa para um sobrinho, para um filho de uma amiga. Você também aqui agora compartilhar com os nossos jovens uma dica de vida que você deixa aí pra gente. Eu acho que tem dois pontos que foram os balizadores da minha vida e que representaram uma mudança bastante efetiva na minha forma de ser. O primeiro deles é estar de fato onde eu estou. Por exemplo, eu estou aqui agora, nós estamos conversando, estou falando para vocês, eu estou aqui. Eu estou 100% aqui. Então, essa presença, a gente tem que estar presente. Hoje nós temos uma série de dispersores, a gente está no celular, a gente está numa série de outras coisas, mas não, a gente tem que estar vivendo exatamente aquele momento. Então eu acho que o primeiro ponto é viva o agora, é se organizar para isso. Eu acho que um segundo ponto é
entender o que eu quero para depois. Ou seja, deixa eu me conhecer e deixa eu ver o que eu quero. E caminhar com relação a isso. Nada é simples. Tudo. Eu vi que cada conquista minha foi extremamente suada, mas nem por isso ela não foi prazerosa. Não, ela foi muito prazerosa. Então, mas em algum momento eu desenhava o que eu queria e buscava, via o que era importante, via se aquilo estava de acordo com os meus princípios, com o meu modo de vida e caminhava. Então eu tinha muito claro algumas coisas onde eu queria. E o resto, eu dançava conforme a música. Adoro, gente. Ângela, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Demais a sua participação. Teremos outros projetos, já estou pensando aqui em te incluir, porque você adoro. vai ser preciosa para os nossos jovens aí em busca de trabalho, de emprego, de iniciar uma carreira profissional. Muito obrigada, de verdade. Eu agradeço. Eu queria mandar um beijo para as pessoas que estão nos vendo. Perfeito. Beijo dado. E é isso aí, jovem. Tem muito mais S-Profissa para você e outros projetos. Fique ligado, acompanhe nosso canal, nossas redes sociais e até a próxima.